Hoje a gente vai fazer um resuminho básico sobre algumas vanguardas europeias, certo? A gente tem que pensar que a época das vanguardas europeias, início lá do século XX, não esqueçam, a gente veio lá do final do século XIX com o impressionismo, pós-impressionismo, e quando a gente adentra o século XX, 1900 e pouquinho por ali, muita coisa terminou de acontecer ou está acontecendo ainda. Então, a gente tem todas as transformações tecnológicas que aconteceram durante esse período da virada do século, né? Pensa que de repente eu tenho o avião, eu tenho um automóvel, eu tenho o cinema, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pensa naqueles arranha-céus gigantescos começando a surgir na frente das pessoas, tudo isso acontecendo muito rápido, né? E aí vem também o advento da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso ali no início do século XX, meados do século XX, que é onde vai estar a nossa arte moderna. E as vanguardas europeias, elas vão estar permeando esses momentos desde o iniciozinho, né? Porque as pessoas vão começar a perceber a realidade de formas diferentes, afinal de contas o mundo mudou, o mundo está mudando. E os artistas, a arte vai mudar com isso. A gente sempre tem que lembrar que a arte, ela é resultado daquilo que a sociedade está vivendo naquele momento. É por isso que é tão importante a gente entender quais são os fatos históricos que estão acontecendo durante aquele movimento artístico, para a gente poder compreender de fato aquele movimento artístico, certo? Nunca esqueçam disso. Sempre vão atrás, sempre busquem os momentos históricos das artes que vocês estão estudando. As vanguardas europeias elas também são conhecidas como os ismos, né? Os movimentos dos ismos, porque todas elas terminam com ismo. A gente vai ter expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, todos eles terminando com os ismos. E são elas que dão a origem, o corpo da arte moderna. O expressionismo que a gente vai salientar aqui, o expressionismo alemão, certo? Que teve origem lá no início do século XX, entre 1904 e 1905, na Alemanha mesmo. E eles tinham um grupo chamado Die Brücke, a ponte, né? Interessante ser chamado a ponte, porque a gente lembra logo daquela imagenzinha que a gente conhece do grito que tem a ponte. Inclusive o Munch ele fez muitas imagens, muitos quadros em que tinham pontes. Historicamente, ele seria o primeiro grande movimento de arte moderna. Né? Lembrem que a gente veio do impressionismo, pós-impressionismo, e o expressionismo ele seria uma reação contra o impressionismo, contra essa questão do impressionismo não falar sobre as emoções. Ele estava ali mostrando a realidade de uma forma diferente, né? Ele mudou a técnica do pintar, porém ele não se aprofundou nas emoções humanas. O expressionismo ele vai falar muito sobre essas questões dos sentimentos, sentimentos como medos, angústias, dores que a gente sente lá dentro e a gente muitas vezes não externa, não mostra. Né? Quer dizer, se todas as dores e mágoas que eu tenho em mim no momento se externassem no meu rosto, como seria? Como seria? Como eu mostraria isso em uma obra de arte? Tem muito essa pegada da questão do sentimento. Então, é a retratação das inquietudes mesmo. E imagine lá no início do século XX quantas inquietudes, né, as pessoas não estavam passando. Afinal de contas, a gente estava aí com uma guerra para se iniciar. E nenhuma guerra se inicia assim, de uma hora para outra. Se inspirou no Munch. A gente não pode esquecer desse quadro aqui do Munch como fonte de inspiração. Observem a data, né?
anterior ao movimento modernista. Então, o movimento expressionista ele se inspirou no grito, que foi feito em 1893, portanto, antes, né? Seria aí num período pós-impressionista ainda. Porém, ele já vinha com essa ideia de mostrar a questão dos sentimentos muito forte. É interessante porque eles não se importavam de forma alguma com o conceito de bonito ou feio. O importante mesmo era mostrar a expressão, né? Como é que eu vou transportar para a tela as coisas que nascem do meu interior, do interior do ser humano. Essa era a intenção do expressionismo. Expressionismo também porque eles expressavam muito em relação às cores e formas. Quando eu falo que eu tenho cores muito expressivas, eu falo que elas estão chamando muita atenção. Normalmente são cores complementares, que têm um contraste muito grande entre si. Se uma obra de arte tem cores expressivas, ela está se expressando muito a nível de cores. Normalmente ela tem essa questão dos contrastes, das cores fortes e por aí vai. As formas também, se elas são muito expressivas, elas vão ser mais do que as formas reais, elas vão aparecer mais do que formas reais. Então, nesse momento, eu vou estar entendendo de fato quando a forma é expressiva, eu vou ter formas mais deformadas, que mostrem com muita firmeza algo que o artista quer provar, né? Em muitos momentos aqui no expressionismo, essas formas vão ser meio distorcidas, vão ficar próximas a caricaturas e esse tipo de coisa, como a gente pode ver aqui no quadro O Grito, né? Então, o Munch ele é considerado o pai do expressionismo. E esse quadro dele, ele revela muito sobre o expressionismo. Nele existem todas essas características que a gente falou sobre o expressionismo. Aqui é uma outra tela fantástica do Beckmann. Percebam, né, que, olha, tentem fazer a leitura dessa tela, né? Eu tenho uma pessoa deitada, essa pessoa deitada faleceu, está falecendo, o que está acontecendo com ela? De qualquer forma, a gente entende que é um momento de muita agonia desses seres que estão aqui. Eu tenho uma mulher ao pé da cama, que chega a estar nua, né, de cócoras, chorando. Eu tenho um vulto aqui atrás, desesperado, com as mãos para cima, né? Que remete a estar gritando, a estar falando alguma coisa. Eu tenho esse outro aqui, né? Que está com o dorso nu, olhando para esse corpo. Então, é uma cena que faz a gente pensar muito. A gente pode ter inúmeras leituras, mas todas as leituras vão levar para a dor, para a angústia, para desespero, né? Essas tonalidades que ele usa, esses tons baixos, eles também vão ser usados em algumas obras do expressionismo para dar aquele peso, né? Mas a gente enxerga aqui com muita veemência a questão do uso da tinta. Eu tenho muita tinta aqui, o que me lembra da técnica do impressionismo ainda. Então, eu vou ter alguma coisa das pinceladas com muita tinta, pinceladas saindo do tubo de tinta, né, literalmente. Porém, eu vou ter a questão do ser humano, do sentimento humano, a busca por mostrar as nossas agonias internas. Por isso que o expressionismo ele seria um movimento contra o impressionismo. Outras características básicas: cores fortes,
que a gente já falou, favorecem os exageros, distorções da forma, da cor, cores em tons baixos, como a gente viu naquela segunda tela, né, que podem interpretar a característica do universo interior, então, a depender daquela cena, ele pode escolher as cores em tons baixos para ela ficar uma cena mais pesada ainda, ou pode escolher cores bem fortes, como o grito de Monkey, para deixar ela mais chamativa, chamar mais a atenção de quem está observando aquilo ali. A gente percebe, como eu acabei de falar, a questão do pincel rápido, né, espontâneo, muita tinta sendo utilizada, por isso aqui ele fala tinta pastosa, né, retirada direto do tubo, ou eu pego com o pincel e passo lá, ou às vezes eu passo com o próprio tubo ao fazer aquela tela. E a gente vem para o fauvismo. Vocês podem encontrar como fauvismo, fauvismo, porque é um termo que vem de uma palavra francesa, né, que seria fauve. Olha aqui, ó, fauves, fauve, sei lá como fala isso em francês, que significa feras, né? Então, os fauvistas, eles eram considerados feras. Por que isso? Porque eles eram muito intensos na questão de levar a simplicidade das coisas, a simplicidade das formas e a simplicidade das cores. Observem aqui, a dança de Matisse. Matisse é um grande nome, certo, da arte moderna. Inicialmente ele começou com o movimento fauvista, e aqui ele queria literalmente retornar ao início de tudo. Poxa, se eu quero retornar ao início de tudo e eu levo isso para a arte visual, o que seria o início? São as formas básicas, as formas simples e as cores básicas. Quais são as cores básicas? Cores primárias e secundárias, né? Eu tenho as primárias, que são vermelho magenta, amarelo, azul ciano. Eu tenho as secundárias, laranja, verde, né, violeta. Então eles trabalham muito com essas cores básicas, que são cores que os nossos olhos captam num primeiro momento, e ele trabalha também com formas simples, ressaltando que o Matisse ele desenhava muito bem. Então, essa questão dele fazer os corpos com essas características, essas linhas orgânicas mais simples, era de propósito. Era o que buscava realmente o fauvismo, certo? Era simplificar as formas. Então, eu tenho a sugestão do movimento, eu tenho a sugestão do que aquela pessoa, aquela figura está fazendo ali. É óbvio que no primeiro momento as pinturas foram extremamente rejeitadas, pensa, né? Depois de tantos séculos eu aparecer com uma pintura dessa, porém eles continuavam, porque, como eu falei antes, o mundo havia mudado, os artistas queriam liberdade, os artistas queriam liberdade de pensamento, liberdade de ação, e também nesse momento do modernismo, eles queriam fazer as pessoas refletirem sobre as coisas que estavam acontecendo, né? Eu tenho aqui um período um pouquinho antes da Primeira Guerra, onde muita coisa já está acontecendo pelo mundo, muitas rebeliões, as pessoas já estão tensas, e chega um momento em que eles começam a pensar, poxa, mas e aí, como é que seria para esses problemas não estarem acontecendo? O que a gente faria? A gente retornaria ao início. E que início seria esse se eu fosse fazer essa linha de pensamento dentro de uma arte visual? Cores e formas básicas. E por aí vai. Aqui ainda o fauvismo, ainda o Matisse, esse retrato é da esposa dele, né? Ele retratou. E aqui a gente consegue enxergar bem a questão das cores, né? Que eles usam as cores básicas. A divisão, como ele vai dividir a luz e sombra? Ele simplesmente faz a risca verde,
faço a risca verde no meio, a parte que está em sombra eu vou colocar com cores mais fortes, percebem isso? Que eu tenho aqui cores mais quentes. O que não está na sombra, né? O que está na luz, eu vou ter cores mais apagadas, mas eu vejo aqui esse pincel, eu vejo essa tinta, eu vejo ele misturando as cores, essa brincadeira com as cores que ele faz, né? Esse lilás e esse vermelho acompanhando aqui essa roupa dela, eu vejo esse fundo verde acompanhando a risca verde e por aí vai. O fauvismo é um movimento essencialmente de cores puras e formas básicas, puras também. Aqui uma imagem do fauvismo de paisagem, no caso, né? Seria o Big Ben, olha ele aqui. E a gente observa novamente cores muito fortes, a mistura das cores puras, dando ideia de outras matizes, né? As pinceladas expressivas, olha a palavra expressiva novamente. Se é expressiva é porque eu estou vendo ela com muita clareza, né? E essa leve distorção da realidade que essas pinceladas expressivas me trazem, que é uma grande marca do fauvismo, também vai aparecer muito no expressionismo, e é algo muito claro dentro da arte moderna. Algumas frases são interessantes que eles falavam na época. Uma frase do Matisse muito interessante: o fauvismo não é tudo, é apenas o início de tudo. Lembra que a gente falou sobre como seria se eu começasse tudo de novo? Eu começaria pelas formas básicas e cores básicas, por aí vai. Loucura arrematada, universo de feiura. Os espectadores tinham acessos de riso correndo histericamente de galeria em galeria. Essa partezinha aqui saiu num jornal, descrevendo como teria sido, né, a mostra fauvista. Pensa que loucura. O futurismo é um movimento muito interessante, porque apesar dele estar dentro dos movimentos de vanguarda, ele é o único movimento vanguardista em que os seus criadores eles vão ser a favor das guerras, né? Todos eles são italianos, têm origem italiana, e eles têm uma leitura muito, digamos que, fascista das coisas. Eles exaltavam com muita veemência a questão de como era bom, né, todo o desenvolvimento pelo qual o mundo teria passado nesse último período, nessa virada de século, exaltavam com um grande prazer a questão da velocidade, de como as coisas estavam acontecendo, e eles traziam isso para suas imagens. Aqui é um exemplo delas, velocidade da bicicleta, né? Aqui seria literalmente um cara andando de bicicleta, e o que a gente está vendo seriam os movimentos do corpo e da bicicleta, né? Então eles tentavam imaginar como seria aquilo, quer dizer, hoje a gente consegue tirar em foto, né? A gente consegue ver o passo a passo do que está acontecendo, os frames, mas aqui, ó, era tudo pensado. Na verdade, visualmente é genial. Tem umas telas magníficas deles, né? Então, quais são as características do futurismo? Valorização do futuro, mostrar movimento, velocidade, uso de linhas retas, curvas, cores que demonstrem movimento. Qualquer tipo de linha vai ser usado aqui. Eu posso ter tanto a linha reta quanto as linhas curvas. Posso ter cores também, porém elas sempre vão estar me mostrando movimento. Se eu tenho movimento na imagem, se ela é do início do século XX, com certeza ela é do movimento futurista. Ponto final. Aqui mais um exemplo, olha esse que doido. Automóvel, olha o nome da tela. Automóvel, velocidade, luz. Giacomo Balla novamente.
Quero ver se vocês conseguem enxergar em um automóvel. Consegue? O automóvel daquela época era mais ou menos assim. Vou dar 3 segundos para vocês. Alguém viu o automóvel se movimentar? Ele está indo para a direita ou está indo para a esquerda? Depois vocês dão pausa e tentam definir na cabeça de vocês. Eu já sei para onde ele está indo. Essa aqui é uma das telas que eu mais gosto. É do Bala também. Acho ela perfeita para descrever um movimento futurista, porque ela a gente consegue enxergar de fato, né? Olha o nome, Dinamismo de um Cão. Então, a gente tem um cãozinho naquele estilo salsichinha, tá caminhando aqui as perninhas, os movimentos, o rabinho, né? Tem uma mulher que aparece só o final da saia, o sapato em movimento também, e eu tenho até o movimento da corrente, da guia, né? Que tá no cachorrinho, da mão da mulher para o cachorrinho. Essa aqui é uma tela sensacional para descrever o movimento futurista.